Fala, massa atleticana, sim, é oficial, o Cuca não é mais o treinador do nosso Galão da Massa e a expectativa muito grande sobre o anúncio do próximo treinador que a mídia já crava aí a grande possibilidade do Sampaoli. Então, a gente vem trazendo esse corte do HG, tem o Thiago trazendo informações aí privilegiadas sobre o Sampaoli e que ele quer sim voltar a treinar o nosso Galão da Massa. Então tem muita coisa pra gente falar nesse corte. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. O Cuca cantou para subir mesmo, com todo respeito aí, no jogo contra o Cruzeiro. A coletiva do Cuca foi uma tragédia e que mostra a incapacidade do Cuca de ter um comportamento diferente, né? Esse comportamento meio... Como é que eu posso dizer, hein? O Cuca é um cara... Temperamental? Não é temperamental. O Cuca é um cara meio cinza, sabe? Parece que... Sabe aquele dia cinza? O Cuca parece que todo dia é meio cinza pra ele, sabe? O astral do Cuca é um astral que me incomodava nessa passagem pelo Atlético, porque ele aceitou as condições que lhe foram impostas desde a chegada. Daqui a um tempo ele começou a reclamar, começou a dar letra, aí daqui a pouco, quando apertaram ele no clube, falou, você aceitou, é isso aí. Aí ele chegou, bancou, e nós falamos, já que você está bancando, vai estourar isso no seu colo. E estourou. E outra coisa, a transferência de responsabilidade talvez seja o grande problema do Cuca nessa passagem pelo Atlético. Quando dá certo, nós, quando dá errado, eles. Então, assim, os gols do adversário são sempre de bola parada, né? Como é que ele falou lá do gol despretensioso, é um chute despretensioso, a sorte está só com eles, né? Se apegar muito à mística, se apegar muito à fé e pouco ao trabalho. E eu estou falando de pouco ao trabalho porque eu falei com o jogador agora há pouco, ali no jogo aberto, na mesa, trocando ideia com o jogador, e esse jogador falou que realmente os treinos ainda eram aqueles treinos desde a época da primeira passagem dele lá, antes de 2013, 2012, que o Atlético, inclusive, ali ganhou, né? Ali brigou, ali era um futebol expressivo demais. E agora a passagem do Cuca foi inexpressiva. Tá falando isso agora? Não. O Cuca era o 5º nome da lista do Atlético, foi escolhido. Na época nós falamos aqui que o destino colocou o Cuca no Atlético e que se outros 4 treinadores disseram não, o destino foi lá, então toma um aqui que vai falar sim. Aí juntou a fome com a vontade de comer, todos nós esperávamos mais do Cuca e ele não conseguiu entregar. Sempre muito preocupado em querer agradar todo mundo, e todo aquele que vai querer agradar todo mundo não agrada ninguém. Então ninguém confiava nele, nem os jogadores que ele pediu. Sempre com a ideia de que alguém estava tentando puxar o tapete dele, porque o fulano da imprensa está falando mal de mim, porque aqui tem jogador que não gosta. Então assim, fim de linha para um trabalho realmente inexpressivo. A passagem do Cuca atual foi inexpressiva e ele precisa aprender, primeiro, a evoluir as ideias, segundo, evoluir a cabeça também, porque a gestão de vestiário dele, de grupo dele, parece também, pela informação que eu obtive agora de um jogador, não foi das melhores, né? Não foi das melhores. Agora, se o Cuca foi, quem vem? Porque o movimento que nós estamos observando aí é o movimento de Sampaoli. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos mostrar aqui que até na nota... Aliás, André, para não perder o fio, coloca a nota do Cuca aqui, só para não mudar de assunto, depois voltar no assunto de novo. Coloca a nota do Cuca aqui, falando em transferência de responsabilidade, a nota do Cuca, tá? Olha esse trecho aqui, ó. Entendo a demissão, acho que ela se justifica pelos últimos resultados do Campeonato Brasileiro, ele não fala do desempenho. Infelizmente perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Então até aqui, nessa frase, eu nem vou ler o resto, ele empurra a responsabilidade para a comissão, para a direção e os donos do clube. Até nesse momento aí. Boa tarde a todos, quem quiser falar, fala. Cara, essa situação do Cuca, o que mais me incomoda, de verdade, HG, é ele não aceitar as críticas. O Cuca devia minimamente fazer uma autocrítica,
fazer uma reflexão, olhar para o trabalho dele e falar, cara, é o meu pior trabalho à frente do Atlético, ou o segundo pior que seja, mas o trabalho do Cuca hoje à frente do Atlético, ele foi ridículo. A saída dele acontece por culpa dele mesmo. Não é pela perda de jogadores, não é pela saída de alguém para outro clube, não é pela negociação de um atleta. O que fez o Cuca deixar o Atlético foi a incompetência dele, Cuca, de não conseguir fazer esse time jogar bola. O Atlético chega em agosto e não é nada competitivo. E a responsabilidade não pode ser de ninguém que não seja dele, Cuca. Eu falava quando os salários estavam atrasados que ali sim a gente podia cobrar da diretoria. Mas hoje a responsabilidade era única e exclusivamente dele, Cuca. E ele não, em momento algum, na nota, ele coloca isso em questão. Ele transfere a responsabilidade dele para outras pessoas. A culpa, Cuca, não é de mais ninguém a não ser sua. Você é o grande responsável por um trabalho fracassado à frente do Atlético. Você, Cuca, é o grande responsável. O trabalho foi péssimo e a responsabilidade é sua. Agora, sinceramente, eu espero que a história entre Cuca e Atlético, de fato, tenha um ponto final. Foi bacana, não foi? Legal. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Eu não sei se ele estava na Recopa, não estava não, né? Então ele ganhou esses 3 títulos extremamente relevantes. Chega, né? Mantenha a história bonita, não precisa voltar a se desgastar e piorar ainda mais. Ótimo momento também, sabe? Porque já que o Cuquinha foi com ele, o Daniel Cerqueira também, que ele trouxe, aí daqui a pouco chegou outro treinador, então outro treinador vai querer um auxiliar que o Cuca trouxe, então pega o Daniel Cerqueira, agradece pelos serviços prestados também, obrigado Daniel, deixa o Omar aí, porque o Omar é preparação física, é outra história, sabe? E ó, tira o ranço, sabe? Quando fala de Sampaoli, fala de Sampaoli, aí os caras, não, porque o Sampaoli não pode ser escroto, mal educado, trabalha com gente mal educada, não tem problema. O cara não pode assediar, o cara não pode ser escroto. Mas se o Sampaoli é um cara apenas mal educado, que passa com cara de bunda, você passa por um monte no ambiente de trabalho todo dia, né? E não tem problema nenhum, desde que eles entreguem, não pode assediar e ser escroto. Então, se o Sampaoli é um cara que vai chegar e vai tirar, eu odeio falar isso, que é frase de coach, a turma da zona de conforto, o Thiago que me ensina esse trem de coach, tirar da zona de conforto, sempre, né, aí, então que traga o Sampaoli. Porque o fulano não gosta, eu acabei de falar com um cara, não gosta, e daí se o Beltrano não gosta, quem tem que gostar, sabe o que é? É a bola entrar, é o time responder dentro de campo, é ter desempenho. Quando ele estava aqui, tinha desempenho, não tinha? Tinha. Não tinha desempenho? O time era justo, quer dizer, toma umas goleadinhas aí, de vez em quando, que abria demais e tal. Agora, o elenco que tá aí, antes de escolher o nome, né? Analisa o elenco que tá aí. Necessito siete reforços más. É isso aí, porque o homem é gueludo demais, galera. Só uma coisa rapidinha, que é informação. Dele, né? Só uma coisa rapidinha que é informação. Opa. Eu perguntei para uma pessoa que trabalha com o Sampaoli sobre interesse do Atlético. Ele disse que não sabia, mas disse que sabe que o Jorge Sampaoli está muito interessado em vir trabalhar no Atlético. Ele, Sampaoli, quer vir trabalhar no Atlético. Essa pessoa não sabe me dizer sobre o interesse do Galo, real e concreto, na contratação de Sampaoli, mas ele, Jorge Sampaoli, quer vir trabalhar no Atlético. Galante, para servir de subsídio para você, atenção, para servir de subsídio para você. Prometo que eu não falo mais, não te atrapalho. Pode falar. Senão daqui a pouco você solta um palavrão aí, me xinga aí. Não sou dessa linha, não. Aqui, ó. Mas tem que ser, viu? Tem Pode ser que muito falar passivo, palavrão, não. não falo. Palavrão Não, liberta, fala não. você sabe, né? Fala não. Olha Fala aqui, não. ó. Aqui, ó. Pegar uma Perguntei conversa agora há minha pouco. com o Galante no WhatsApp pra vocês verem. Você tá me atrapalhando, hein? Vou Aí. xingar um palavrão. Pode xingar, Ó, perguntei agora há pouco também ali, tá no jogo aberto, enquanto você não fala, você vai fazendo os contatos. Aí perguntei para uma pessoa do Atlético, sobre o Sampaoli. Essa pessoa não negou. Ontem, essa pessoa negou. Porque é meio mal educado e tal. Querido, você quer pra genro ou pra técnico, né? Aí, eu perguntei hoje. Agora há pouco, às 12 horas e 22 minutos. Falei, fulano, vou refazer a pergunta. Ou seja, joguei a boia para ele. Sampaoli. Aí ele me disse, acho muito difícil. Ontem, Deus me livre, hoje já acha muito difícil.
Né? Aliás, está rodando uma imagem aí do São Paulo no aeroporto, é de 2020, tá, gente? Vocês não acreditem nisso, não. Pois não. Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal de casa. Primeiro, falando do Cuca, é claro, eu concordo com o Thiago que a responsabilidade é do Cuca, mas eu não vou tirar aqui, de maneira nenhuma, um percentual do planejamento que foi feito, que eu acho que é um planejamento equivocado e que o Cuca tem a parcela de culpa por ter aceitado, né? Ter aceitado a saída de alguns jogadores, não ter colocado em posição, se colocou em posição, passaram por cima dele, né? Não ter exigido aí, primeiro começou pedindo alguns jogadores, foi negado, e aí no primeiro momento ele quis ir à imprensa e colocar seu desejo, depois recuou e aceitou de maneira passiva. Se aceitou, o problema ficou para ele e aí a responsabilidade é dele. Mas eu acho que também faltou um pouco mais de, talvez, aí uma parceria maior em relação... Não, a gente não sabe o que foi prometido a ele quando ele veio para cá, né? Mas que a montagem do elenco ficou faltando algumas coisas para ele, eu acho que ficou. Mas mesmo assim, o elenco que ele tinha em mãos, ele poderia ter conseguido muito mais do que a gente viu. O Elton sempre fica falando aqui, elenca 5 jogos bons do Atlético, a gente não consegue. Isso é da verdade, não consegue. Mas eu vou voltar a dizer, esse elenco pode render muito mais, mas eu acho que não é só a mudança de treinador. Tem que chegar um treinador aqui com uma cobrança maior em cima dos jogadores, sabe? Porque o Atlético pode render muito mais, mas eu não acho que era só o Cuca. Eu acho que faltou organização no time e tudo mais, mas eu acho que também falta um pouquinho mais de entrega de alguns jogadores do Atlético. E tomara que esse treinador que chegue faça essa cobrança. E aí não pode chegar um treinador sem estofo, sabe? Aquele cara que no vestiário, na hora, ele vai cobrar alguma coisa, um jogador olha pro outro e fala assim, pô, chupou laranja com quem esse cara para poder cobrar de mim? Quem é esse cara? Tem que chegar um treinador que crie respeito no vestiário. O Sampaoli, eu tenho as minhas... as minhas ressalvas em relação a ele, não é pelo tratamento não, é porque eu acho que é a gestão realmente, porque esse negócio de que ele não dá bom dia, vai muito mais além do que isso, é o dia a dia, é o clima. Se a gente chegar aqui para fazer um programa onde um não conversa com o outro e não tem um bom relacionamento... Já tem esse clima aqui, né? Não vai rodar, né? A coisa não funciona. Então eu acho que isso é um porém. Agora, é outra situação, ele vai chegar aqui, diferente de 2020, que teve a pandemia, ele teve um tempo para poder treinar o time que parou, o futebol parou, ele treinou o time, conheceu todo mundo. Não, ele fez um jogo e parou. Foi o jogo do Vila Nova. Do Vila Nova. Parou, ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez, o Rafael ia ser o goleiro titular, ele mandou buscar o Everson, né? E o Rafael ficou aqui, jogou um pouco... Não, eu sei, mas jogou alguns jogos e colocou. O que eu falo, ele teve autonomia para montar o seu time, né? Ele não vai ter isso agora, ele vai encontrar um elenco pronto. Não, mas peraí, mas tem um detalhe. Se o nome for o Sampaoli, eu não sei, tá, gente? É chute total. Eu perguntei pra uma pessoa aqui que falou, acho difícil, mas não falou que não. O Sampaoli, então você vem, coloca a casa em ordem e já prepara para tirar o ranço pro ano que vem. Sim. Tá? Já contrata o que não pode é o que eu escutei ontem de uma pessoa me dizendo assim, a gente quer alguém só para terminar o ano. Para terminar o ano, deixa o Lucas Gonçalves lá. Mas que, aliás, diga-se de passagem, é muito bom. Mas aí hoje, por exemplo, eu escutei de uma pessoa do Atlético, eu tinha essa ideia do Lucas Gonçalves. Quem é a pessoa? Conta mas pra aí, nós. você fala o seu, eu falo o meu. Vamos, fechou? Você fala o seu, eu falo o meu. Fala, fora do ar. Essa pessoa me disse, porque eu acho que seria uma boa o Lucas Gonçalves ser essa pessoa. E ele me falou, ele tem aceitação do grupo, ele é um cara que tem um respeito pelo grupo, mas o problema é o seguinte, se o Lucas Gonçalves tem 2 derrotas seguidas, pede a cabeça dele, e aí acabou, e aí você tem um problema. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí dos donos da bola, falando muito sobre a situação do Cuca. Infelizmente não era mais viável realmente o Cuca permanecer na frente do Galo, porque tava sem comando, né, cara? E aí você viu a informação da HG falando sobre os treinamentos, que eram aqueles treinamentos de uma década atrás. Então, assim, o Cuca acabou não se atualizando, né? O futebol tá muito mais dinâmico, muito mais de entrega. Então, quem elogia muito o Felipe Luiz, ele que cobra muito isso, os jogadores lá do Flamengo, o Cuca não se atualizou, né? Então ficou difícil essa passagem do Cuca. Foi bem ruim, teve só o estadual, né? Então hoje o Galo vive uma instabilidade muito grande. Eu fui um dos caras que elogiei muito o Cuca sobre os jogos contra o Flamengo, tá? Porque o time jogou muito aguerrido, jogou organizado,
Então, depois daquela sequência de 3 jogos com o Flamengo, eu sinceramente acreditava que o Galo ia se encorpar cada vez mais, chegando os reforços, pô, o negócio ia dar mais certo. E pelo contrário, nada deu certo, o time tava jogando sem alma, sei lá, cara, é estranho. E aí, hoje não teve jeito, o Cuca foi desligado. E agora, cara, a expectativa é sobre a contratação do treinador. E você viu aí o Thiago trazendo a informação que o Sampaoli quer vir treinar o Galo. Então há uma grande possibilidade, até porque é um cara mais linha dura. E a gente sabe que tem muita gente dentro do elenco que não está rendendo o que poderia render. Então hoje talvez seria bom chegar esse cara mais linha dura mesmo, botar os caras na linha, botar os caras para fazer o melhor futebol, porque o Cuca não estava conseguindo. E às vezes essa questão de ser amigo, cara, tem que existir um equilíbrio muito grande entre essa amizade ali no treinamento, cara, e a responsabilidade ali na hora de você impor as coisas que precisam ser feitas. Então, o Sampaoli hoje seria esse cara. Então, eu quero saber de você. Qual é a sua opinião? Você acha que Sampaoli seria a solução para o Galo? Ou você teria uma outra opinião? Comenta aí, deixa nos comentários, tá? A sua opinião, deixa aí o like, ajuda demais esse vídeo, chegar para muito mais atleticanos. Se você não é inscrito, vai lá dar aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. Se você puder hypar esse vídeo, ajude mais o meu trabalho, fica aqui o dia inteiro pegando as notícias para trazer um compilado para você de tudo mais importante que acontece no nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada, um grande abraço.